Nosso programa está de volta. Deixa eu te mostrar o nosso QR Code. É uma maneira da gente ficar ainda mais pertinho, viu? Você pega o seu celular no modo foto, mira aqui, vai direto para o nosso canal do YouTube. Lá você vai acompanhar a nossa programação ao vivo, assistir os programas que já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Você vai ver um sininho ali ativando. Você, sempre que tiver vídeo novo, vai ser avisado, tá? Vai apitar aí para você quando vídeos novos forem postados. Não só o nosso programa, mas toda a nossa programação é postada ali. Então, se você quiser reassistir alguma coisa, assistir um programa que você perdeu, enviar o link para alguém, poxa, esse tema fulano tinha que ouvir, meu marido tinha que ouvir, o meu filho tinha que ouvir, você copia ali o link no próprio canal do YouTube e envia até pelas suas redes sociais para quem você quiser, tá? Agora a gente vai conversar com o doutor André Félix Ricota, que é professor e especialista em Direito Tributário, e a gente fala sobre o Simples Nacional, vamos entender um pouco sobre o Simples Nacional e as startups. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Doutor, se a gente sabe que o ano de 2020 foi um ano muito difícil, ainda com muito desemprego, com muitos negócios fechados, a gente viu também muita gente abrindo empresa, muita gente descobrindo novas maneiras de ganhar dinheiro, até vendendo para fora com as redes sociais, utilizando instrumentos que não utilizavam antes. E essas pessoas precisam emitir nota fiscal, precisam pagar os seus impostos. Explica pra gente o que é o Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime simplificado de tributação, porque tem uma previsão na Constituição Federal que as micro e pequenas empresas devem ter um tratamento tributário mais benéfico. Aí criaram um Simples Nacional, que a ideia é que todos os tributos, a empresa, o contribuinte, recolha numa guia só, que hoje chama-se DAS. Só que o Simples Nacional, atualmente, ele não é tão simples ou tão simplificado, né? A legislação foi alterando, então você tem faixas progressivas de alíquota, tem os anexos 1, 2, 3, 4 e 5, conforme a atividade do contribuinte, conforme o número de funcionários, a folha de salário. Doutor, vamos dar alguns exemplos práticos para quem está nos assistindo entender? Vamos pegar uma artesã ou um artesão? Alguém que começou, então, tinha isso como hobby, na pandemia ficou desempregado, ou seu negócio maior parou de funcionar. E essa pessoa descobriu que dá para vender para todo o Brasil, dá para vender para o mundo inteiro. Começou a produzir muito, vender muito, de repente vai até contratar alguém para trabalhar junto com ela. Essa pessoa precisa pagar tributos, ela precisa emitir nota fiscal. Como é que no caso dela ela começa? Qual é o primeiro passo que ela tem? Viu que o negócio cresceu, o que eu tenho que fazer primeiro? Regularizar a empresa, abrir o CNPJ, obter as inscrições estadual e municipal, se for o caso. E daí aí tem a autorização para emitir nota fiscal. Emitindo nota fiscal, o seu primeiro recolhimento, ela tem que estudar qual é o melhor regime de tributação para ela. O Brasil é meio falho nisso. Nós temos só 3 regimes, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, o lucro real é o regime mais complexo, onde você tem que ter muita despesa para abater do seu faturamento. Geralmente, dependendo da atividade, você não tem tanta despesa, ainda mais quando você está começando. Então, a pessoa tem que verificar se compensa para ela o Simples Nacional, conforme a sua atividade, ou se compensa o lucro presumido. Então, ela tem que até conversar com um contador ou com um advogado para ver qual que é o melhor regime de tributação. Optou no começo do ano, no início da sua atividade, é obrigado a ir até o final do ano, até o final do exercício financeiro. Então, não dá para falar, fiz bobeira, quero mudar de ideia. No meio do caminho, assim, 2 meses depois, não dá para fazer isso? Infelizmente, não. Então, vale a pena... Antes de ingressar, principalmente para quem tem uma empresa que já está funcionando um pouco melhor, que ela pensa lucro real, lucro presumido, vale a pena procurar um advogado, né? Para não escolher errado, né? Porque eu acredito que tenha a particularidade de cada negócio, né? Exatamente, tem a particularidade de cada negócio, das despesas do negócio, da margem de lucro do negócio, o que a empresa espera também para o futuro, então tudo isso deve ser devidamente planejado. Doutor, vamos entender um pouco, quando a gente fala sobre os tributos do Simples Nacional, vai ser um tributo só? Todos vão estar em um só? A pessoa paga só uma vez? Explica como isso funciona pra gente. Exatamente. Em linhas básicas, lógico que tem algumas exceções, a empresa recolhe um tributo só. Melhor dizendo, uma guia só, que chama-se DAS, aonde estão todos os tributos. Então, tributo só é modo de falar! Modo de falar, exatamente. Onde estão todos os tributos, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, ICMS, ISS, se for o caso. Não vai estar o IPTU, por exemplo. O IPTU é o tributo do imóvel. Doutor, para essa pessoa poder entrar no Simples Nacional e não nos outros, ela precisa ser, de fato, uma microempresa? Ela pode ter funcionários, mais de um? Se essa empresa começa a crescer, ela vai ter que trocar para um dos outros dois? Como é que isso funciona? Então, tem os requisitos, né, mínimos e máximos. O requisito máximo, a empresa não pode faturar mais de R$ 4.800.000 ano.
Se faturar mais que isso, vai ser excluído do Simples. Você, minha amiga artesã, tá faturando mais que isso. Aprendendo a fazer artesanato aqui no nosso programa, conta pra gente, viu? Que a gente quer saber. Se for mais que isso, já vai ter que trocar. Vai ter que trocar. E é o sonho de qualquer empresário, qualquer empreendedor, né? Ninguém quer ficar pequeno pro resto da vida. A gente tá falando do bruto, doutor? Do bruto, faturamento bruto. Você falou de funcionários. Se tem um benefício do Simples Nacional, é quando você tem uma folha de salários muito alta. Porque ao invés de você recolher as contribuições previdenciárias à alíquota de 20%, que é uma contribuição pesada, você recolhe no sistema simplificado, na DAS, conforme o seu faturamento. Então, o maior benefício hoje do Simples é para quem tem uma folha de salário razoável. Interessante, ó. Vamos falar um pouquinho, só para a gente poder entender a diferença. Muitas pessoas, dependendo da sua área de atuação, isso acontece muito, inclusive, com os meninos que trabalham aqui com a gente. Acho que esse ano não, por causa de pandemia, mas eles têm o hábito, os cinegrafistas, por exemplo, de fazer freelancer. E muitas empresas pedem para emitir nota fiscal. Isso acontece com a gente que trabalha com internet também. Ó, precisa emitir a nota fiscal. É um freelancer, doutor. É interessante essa pessoa se enquadrar no Simples, dependendo de quanto ela está trabalhando, se de repente ela tem algum contador, tem alguém trabalhando para ela, como é que isso funciona? Então, se for só um freelancer casual, pode ser no sistema uma RPA. Coisa esporádica. Uma coisa para não ter gasto com contabilidade, a burocracia para abrir empresa. Agora, se já for uma coisa que acontece corriqueiramente, pode abrir uma MEI, né? Uma sociedade individual, para empreender mesmo. Não precisa de outro sócio, o recolhimento é simples, então pode abrir uma MEI. Para começar, pode ser uma boa opção, né? Para começar, é uma ótima opção. Agora, doutor, e se essa pessoa, ela trabalha como CLT? Então, vamos imaginar, voltou até a trabalhar agora, porque alguns trabalhos estão retomando, ela é CLT, registradinha ali, esteja em home office ou esteja fisicamente na sua empresa. E, paralelo a isso, o que ela está fazendo ali começou a crescer. Eu dei o exemplo do artesanato, poderia ser venda de roupa, venda de sapato, qualquer coisa. Tudo bem ela ser CLT e estar emitindo nota fiscal e estar enquadrada, recolhendo seus tributos no Simples Nacional, não tem problema isso? É muito normal. Por exemplo, eu na minha atividade, até um tempo atrás, fazia isso. Eu era CLT em algumas faculdades, mas eu emitia nota do meu escritório de advocacia ou emitia nota da minha empresa de consultoria e ensino. Então, isso é comum. Não tem problema, né? Nenhum. Doutor, vamos entender um pouco sobre as principais vantagens do Simples Nacional? Então, a principal vantagem é fácil a contabilidade, é fácil o recolhimento, você só indica para o seu contador quanto faturou a empresa no mês, as despesas necessárias e ele vai gerar a guia de recolhimento, que é a DAS, onde você vai recolher no dia 20 todos os tributos que incidiriam sobre aquela atividade empresarial. Perfeito. A maior vantagem que eu vejo é a questão do INSS, né, as contribuições previdenciárias sobre a folha de salário. Então, para quem tem uma folha muito alta, compensa. Mas, às vezes, a empresa tem que verificar o seu faturamento. Porque tem algumas atividades que o faturamento está acima de R$2 milhões, não compensa tanto ficar no Simples Nacional. Às vezes, o lucro presumido é melhor que o Simples Nacional. Ou se a sua margem de lucro é muito pequena, ou às vezes nem está tendo lucro, é melhor ir para o lucro real. Então, olha como é importante ter... Às vezes, você pensa que eu tenho pouco rendimento, então com certeza vai ser o Simples Nacional. Não necessariamente, né? Exatamente. É muito comum o contribuinte iniciou a atividade, abriu no Simples Nacional ou no lucro presumido. Só que o seu primeiro ano não teve resultado. Ele pagou 2 tributos, no mínimo, indevidamente. O imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição social sobre o lucro. Então, deve-se estudar direito qual regime optar. Doutor, aí é uma pergunta, estou perguntando isso para um advogado especialista na área, mas eu acho que é uma pergunta importante ainda da gente falar, porque muitas vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela está fazendo. Então, ela é muito boa fazendo o artesanato, vendendo a roupa, produzindo o produto, seja lá qual for, mas talvez ela não seja tão boa assim na administração, não entenda de contabilidade. Então, procurar alguém para ajudar, principalmente nesse começo, a escolher, talvez todo ano fazer pensar isso de novo e falar, olha, esse ano lucramos mais ou lucramos menos. É importante ter um profissional auxiliando? É fundamental. Quando você inicia uma atividade empresarial, como você bem falou, não adianta você ser um bom artesão, fazer ótima ação, eu também saber o rumo que essa empresa vai tomar. Então, eu tenho que ter um planejamento e começar a entender das questões burocráticas, fiscais que envolvem a vida de uma empresa. Então, é bom sempre ter um profissional do lado acompanhando, não um mero contador, com todo respeito, que apenas imita a guia para pagar os tributos. Que ele dê um norte, dê uma consultoria, ajude esse empresário a caminhar bem para o seu desenvolvimento.
Doutor, outra coisa que eu queria entender é sobre casos de sociedade. Como é que isso funciona? Como assim, casos de sociedade? Quando as pessoas são sócias, vai utilizar o simples. Fica no nome de um sócio, fica no nome da empresa. Como é que isso funciona, doutor? Não, pode ter um sócio administrador, são duas, por exemplo, eu e você somos sócios de uma empresa. Eu posso ser um sócio administrador e você somente um sócio cotista. Então, eu vou responder pelas obrigações tributárias da empresa, eu vou gerir a empresa e depois a gente vai... Posso ter até um prolabore por ser sócio administrador e depois nós vamos dividir os lucros, né, os dividendos. Ou o ônus também pagar as despesas, se for o caso. Aliás, que ano, né? Embora muitas pessoas que têm um negócio em 2020 disseram que não foi um ano tão ruim, né? Algumas pessoas conseguiram aí se organizar. Mas, doutor, vamos entender sobre algo que eu quero até saber se é mito ou se é verdade. A gente ouve muito falar que se grandes empresas fazem algumas coisas, então fazem uma doação, ou ao invés de 4, dão 6 meses de licença maternidade para a mulher. Não, estão fazendo isso aí porque depois conseguem abatimento em impostos. Isso é verdade? Dá para conseguir isso utilizando o Simples Nacional? Explica pra gente. Não, o Simples Nacional você não tem nenhum benefício. Quer dizer, o benefício já é do Simples Nacional. Então, você não pode fazer, por exemplo, alguns planejamentos tributários ainda para reduzir a carga do Simples Nacional. Então, no Simples Nacional isso não se aplica. Nos outros isso existe, doutor? Em especial no lucro real, né? No lucro real, no lucro presumido muito pouco, mas no lucro real tem bastante. Então, você tem que ver realmente o que compensa mais para você. Doutor, se alguém está assistindo agora o nosso bate-papo e pensa assim, poxa, eu acho que eu fiz errado a escolha para a minha empresa e eu preciso mudar isso. Tem que esperar o ano virar, a data de aniversário é a data em que a empresa foi aberta ou dá para fazer isso todo começo de ano? Explica para nós. Então, todo começo de ano, o contribuinte, a empresa, ela opta pelo seu regime de tributação. Geralmente é com o primeiro recolhimento de tributo do ano. Então, optou... está amarrado àquele regime de tributação. Uma questão ou outra muito peculiar, exceções à regra, pode-se alterar esse regime, mas não é o normal. E algumas pessoas podem estar me escutando falando, mas o que esse cara está falando? Isso não existe. Mas assim, é muito peculiar. É muito específico. Talvez seja o seu caso, mas você vai ter que consultar um especialista para saber se cabe ou não. De um modo geral, a pessoa vai ter que ficar naquilo durante todo o ano. Exatamente. Doutor, quando a pessoa começa, então acho importante a gente falar sobre isso com o seu pequeno negócio, pequenas escolas, tem tantos negócios começando agora que são bem pequenos e que ainda tem um faturamento pequeno, e você vai começar a escolher os seus funcionários, você vai ter vários funcionários, talvez o Simples Nacional então seja uma excelente escolha pelo que o senhor está falando. Exatamente. O Simples Nacional é o básico, assim, para quem está começando. Não vai ter dores de cabeça com contabilidade, com fiscal, e vai recolher de uma forma única, né, o tributo. Agora, doutor, vamos especificamente para as startups. Do que a gente está falando quando a gente fala startup? Startups são empresas inovadoras, são empresas disruptivas, né, que mudam o sistema de empreendimento, de atividade empresarial, inovam, né, na atividade empresarial. E agora o Simples Nacional abre as portas para elas. Como é que isso está funcionando, doutor? Então, mais ou menos, né? As startups, elas têm algumas peculiaridades que, às vezes, não combinavam com o Simples Nacional. Por exemplo, não pode ter sócio do exterior, investimentos do exterior. Que é a cara das startups, inclusive, é isso, né? Exatamente. A pessoa que for sócio de uma empresa do Simples Nacional, ela não pode ser sócio de outra empresa que não esteja no Simples Nacional, mais de 10% das cotas. Se ela for sócia de várias empresas do Simples Nacional, se esse grupo de empresas estourarem 4 milhões e 800, todas saem do Simples Nacional. Então, eram pequenos detalhes da legislação que não impediam a startup de fazer do Simples Nacional, mas os empreendedores, né? Porque geralmente uma pessoa não tem uma startup, né? Ele tenta sorte com várias startups. Então, foi aprovado a lei Inova Simples para justamente encaixar as startups num regime de tributação melhor. Só que esse regime de tributação melhor, ele ainda precisa ser devidamente regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples. Então, tem de se abrir mais as portas para as startups. Doutora, a gente tem ouvido falar nos últimos anos, principalmente o ministro Guedes falou muito sobre isso até antes da pandemia, de tentar facilitar a vida de quem tem negócio, de tentar diminuir os tributos, enfim. A gente tem visto algumas tentativas do governo para isso, mas veio a pandemia, tem vários outros movimentos acontecendo além da pandemia, e a pergunta que eu te faço, doutora, é especificamente sobre isso. O que a gente vê para o futuro? Tem chance, de fato, de ficar mais fácil para quem quer abrir um negócio? Para quem quer abrir uma startup, hoje está mais fácil. É só entrar na internet, Rede Sim,
e fazer o cadastro, já sai o CNPJ, já abre tudo. Então, para quem quer abrir empresa e fechar a empresa denominada startup, que eu considero startup, está na legislação qual é a qualificação de startup, isso está muito fácil. E, doutora, a gente vê hoje também muitos jovens trabalhando com startup, né? Muitas pessoas, até menores de idade, já têm umas ideias incríveis, né? E daí eles começam a estudar, daqui a pouco... É um negócio que eles fazem, eles têm muita naturalidade, principalmente para essa prestação de serviço, para esses negócios inovadores. Um menor de idade pode fazer isso? Tem que ter um pai responsável? Explica pra gente como é que tá esse movimento. Ele pode ter esse negócio e vai pagar tributo normalmente, mas o pai, o procurador, vai responder pelas questões tributárias. Mas ele pode, tem que ter só alguém respondendo por isso, né? Pode. Eu tenho um exemplo engraçado na minha casa. Eu tinha um filho que tudo que ele descobria, ele ia vender na escola. Eu falei, pô, meu filho é o novo Silvio Santos, só que a escola proibia ele fazer isso. Mas ele pode, sim, vender e pagar os tributos. Como é o nome do seu filho? Enzo. Oi, Enzo. Seu pai tá esperando aí, hein? A escola cortou essa. Eu não acredito. É verdade. Mas, ó, calma, Enzo. Daqui a pouco você consegue fazer isso pra fora aí. E é interessante a gente ver que quando eles são proativos, provavelmente eles vão seguir assim na vida de negócios também, né? Na vida profissional, né? Espero. Doutor, pra gente finalizar, você citou um ponto que eu achei muito interessante. Você falou sobre as startups, mas eu quero pensar para quem tem mais de um negócio, de repente, posso colocar todos no Simples Nacional? Então, vamos imaginar um casal, o marido e a esposa ali, ela é artesã e ele começou a vender sapato, por exemplo. Eles estão ali sócios nos negócios. Tudo bem, os dois podem optar pelo Simples Nacional. Se chegar aquele valor de 4 milhões e alguma coisa, o que acontece com eles? Não, se ela tem a empresa dela, a pessoa jurídica dela, e ele tem a pessoa jurídica dele independente, não tem problema nenhum. Agora, e se chegar aos 4 milhões se os dois são sócios das duas empresas, daí vão sair do Simples. Se uma chegar aos 4 milhões, os dois saem do Simples. É automático isso? Como é que isso funciona? A pessoa está ali faturando... A hora que ela vai se dar conta, ela faz a conta ali e vê, tô faturando mais de 4 milhões por mês. E aí? A legislação já determina a exclusão no exercício seguinte, quer dizer, no mês seguinte. Ela não tem essa opção, ela vai ter que optar por um dos outros dois, é isso, né? Isso. Daí pode fazer um reajuste societário, a empresa que saiu do Simples, o outro diminui as cotas sociais, mas o de praxe saem os dois. Doutora, quando a gente pensa nesse primeiro momento das escolhas, para quem está nos assistindo, percebe o mercado reaquecendo um pouco, o desemprego também caindo um pouco e fala, agora é minha hora, vou pegar aquele dinheiro que eu tenho guardado, aquele dinheiro até da rescisão e fala, quero abrir o meu negócio, realizar o meu sonho. Até mesmo pensando em uma franquia, de repente, qual é a primeira coisa? Tudo bem, às vezes a pessoa é ótima naquilo, mas qual é a primeira coisa que ela tem que fazer? Eu vou pedir para o senhor responder enquanto eu me preparo para dar um recado, por favor. A primeira coisa quando você resolve empreender é entender bem o mercado, também guardar dinheiro para o período de vacas magras, porque uma empresa não vira do dia para a noite, geralmente demora 2, 3 anos. Então tem que conhecer o mercado, não esperar um lucro de forma imediata, obtendo lucro nos primeiros anos, reinvestir na empresa. Nunca sair achando que é só produzir e vender. Tem outros detalhes que, infelizmente, na nossa cultura, na nossa escola, ninguém nos ensinou a empreender, a administrar uma empresa, a não ser quem fez curso de administração de empresas. Então, esses são os cuidados. Entender o mercado, estudar bem o mercado que está entrando. Olha, o doutor falou uma coisa muito importante. Muitas vezes no primeiro, no segundo ano, as empresas praticamente só investem, não tem quase lucro nenhum, tem lucro zero. Às vezes estão mais pondo do bolso nesse começo e você pensa que o Simples Nacional de cara é a melhor opção e não necessariamente, né, doutor? Exatamente. Então, estude antes, veja como funciona a concorrência, isso é importante também, que serve como um norte, né? Os bem-sucedidos no setor, isso é importante. Doutor, para finalizar, quando a gente fala de franquia, pode entrar no Simples Nacional também? Como é que isso funciona? Pode. A franquia ela é independente, né, da franqueadora. Então, se a sua empresa é pequena, está abrindo uma pequena franquia, ela começa no Simples Nacional. Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu continuo conversando com o doutor André Félix Ricota e a gente quer saber sobre os tributos que algumas empresas podem pagar. Se esses tributos são indevidos, elas conseguem recuperar? A gente vai entender sobre isso daqui a pouquinho, então não sai daí.
O nosso programa está de volta, eu tô te esperando lá no meu Instagram, @jaquestefano, e na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Deixa eu mostrar para vocês o nosso QR Code que vai aparecer aqui. Com ele você vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você sempre encontra a nossa programação ao vivo, além de acompanhar os programas que já foram ao ar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, não esquece no sininho de ativar as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Para encontrar o programa que você quiser, coloca lá o nome do programa, nosso programa, e a data em que ele foi ao ar. Se você quiser reassistir, assistir alguma coisa que você perdeu ou copiar o link para enviar para quem você quiser. Às vezes você olha um bate-papo e fala, poxa, eu tinha que mandar esse bate-papo para uma amiga, para o meu filho, para o meu marido, para minha esposa. Você copia o link e manda para quem você quiser, tá? A gente te espera também por lá. Não esquece de se inscrever e no sininho ativar as notificações. A gente continua esse bloco conversando com o Dr. André Félix Ricota, que é professor e especialista em direito tributário. Já falou com a gente sobre Simples Nacional e startups. E agora a gente continua falando sobre os impostos, sobre os tributos que são recolhidos pelas empresas, que podem ser recolhidos de maneira indevida. Será que dá para a gente ressarcir isso? Doutor, primeiro vamos entender. Quando a gente fala de tributos, a gente falou aqui sobre Simples Nacional. Quando a gente fala sobre as outras duas maneiras também de recolher impostos no país, muito dinheiro é recolhido, né, doutor? Nós temos uma carga tributária muito alta, desproporcional para a realidade do país, né? Países como o Brasil, que pouco investimento na área social, no lazer, a carga tributária gira em torno de 20% do PIB. Aqui no Brasil, dependendo dos institutos, chega até 40% do PIB. A Receita Federal aponta 35% do PIB. É quase o dobro do que os outros países, né? Exatamente. Você pega nossos países co-irmãos aqui da América, co-irmãos, a maioria é 20% do PIB. Por isso, até empresas optam em ir para os países co-irmãos e não abrir aqui no Brasil. Doutor, por mais que a gente tenha falado agora há pouco, a gente explicou sobre o Simples Nacional, o doutor mostrou que nem sempre é a melhor escolha para todo mundo o Simples Nacional, mesmo que seja uma empresa pequena. Quando a gente fala no lucro real, no lucro presumido, em todos eles, bastante imposto é recolhido, né? Nós temos um sistema tributário muito complexo. Nós temos no nosso sistema tributário 5 espécies de tributos: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições gerais e os empréstimos compulsórios. Fora isso, a gente tem na Constituição Federal todo um sistema tributário nacional, que estabelece todo o regramento, toda a competência tributária, os princípios que devem ser observados quando você vai instituir um tributo. Então ele é bem complexo. E se você quer conhecer de tributo, o primeiro lugar que você tem que olhar no Brasil é na Constituição Federal. Nós somos o único país que tem essa peculiaridade. Nós temos um sistema devidamente delimitado na Constituição Federal. E aí a pergunta é, doutor, existem empresas que podem estar fazendo um recolhimento que vai além do que deveriam ou do que poderiam? Sim. Ou por descuido ou desconhecimento da legislação, ou porque, como eu falei, a Constituição Federal estabelece o sistema tributário nacional e a legislação que instituiu o tributo não respeitou as regras constitucionais. Isso é muito comum no nosso sistema tributário. Doutor, como é que a gente revisa isso? Que trabalhão que isso deve dar? Quem a gente procura? Explica para nós. Dá um trabalho dependendo da complexidade da empresa. Por exemplo, você pode verificar até nos noticiários, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ano passado, julgou N causas tributárias. A maioria, o STF deu ganho de causa para a União Federal, para as fazendas públicas. Mas algumas questões, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para o contribuinte. Uma causa muito comum do mercado, que todo mundo conhece: a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O PIS/COFINS é um tributo que incide sobre o faturamento, sobre a receita bruta. Então, o contador ou responsável pela empresa, ele pega todas as notas fiscais da empresa e vai lá, aplica a alíquota do PIS/COFINS e recolhe o tributo. O STF decidiu que o ICMS destacado na nota fiscal não deve ser incluído na base de cálculo. Então, é uma questão simples, uma questão jurídica que já está pacificada pelo STF. É um exemplo básico de N situações que são possíveis as empresas pleitearem ou administrativamente ou em juízo. Quando a gente fala dessa questão, doutor, é a partir da data em que isso foi concedido para frente, ou a pessoa pode ressarcir, rever o que aconteceu, por exemplo, durante o ano? A regra geral, o contribuinte pode ressarcir os últimos 5 anos, os últimos 60 meses, melhor, dependendo do tributo. Mas a decadência, o direito de restituição, melhor dizer, de prescrição, são de 5 anos. Do pagamento.
O senhor já ouviu falar de casos de empresas que estavam à beira da falência ou que estavam com medo de falir, que foram rever os impostos e conseguiram se reorganizar? Já vi N casos, né? Eu tenho 22 anos de advocacia tributária, eu fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, eu vi N casos que a empresa partiu para um planejamento tributário arrojado e isso ajudou ela a se recuperar, se reerguer e se tornar uma grande empresa no mercado. Às vezes você fala, mas eu vou ter que investir, vou ter que contratar. Gente, faz muita diferença, porque você vai, na verdade, economizar no fim das contas, né? Porque se der certo, é um dinheiro que você não esperava, é um dinheiro seu que está lá guardado e você vai recuperar. E você pode compensar, se for um tributo federal, os demais tributos federais que a empresa deve. Vamos entender, então, como isso volta para o contribuinte? Explica para a gente quais as opções, então, para esse dinheiro ser pago, ser devolvido? Ele tem, na via administrativa, a restituição, o ressarcimento ou a compensação. O que é a compensação? O contribuinte é credor e devedor do fisco ao mesmo tempo, especialmente na esfera federal, que tem legislação prevendo isso. Aí ele faz a compensação. Por exemplo, a gente pega esse caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. A empresa foi lá, fez a recuperação, encontrou R$2 milhões. É isso que eu ia perguntar, se pode chegar a milhões, pode? Pode chegar, tem empresas aí que chegou a bilhões. Uau! Por isso que até essa questão está travada no Supremo, que são valores... Eita! São valores altíssimos, altíssimos, né? porque tem contribuintes que entraram com essa discussão desde o começo. Desde 1991 estão discutindo isso. Estão tentando... Então eles não têm 5 anos para recuperar, eles têm desde 91 para cá. Então isso é uma fortuna. Isso é uma fortuna. É uma Esse fortuna. dinheiro vai sair de onde? Ou ele pode compensar com os tributos que ele deve mensalmente. Nos próximos anos? Nos próximos anos. Aí ele tem uma economia tributária, né? Mas esse dinheiro pode cair em conta também, doutor Cílio? Pode, isso aí demora mais. Por exemplo, se for uma questão judicial, é através de precatório. Nós sabemos que os precatórios não são pagos de forma tão imediata. Doutor, são as opções que a gente vê, mas eu acho que o que a gente aconselharia, então, num primeiro momento para alguém que consiga, é abater os próximos impostos? É a melhor maneira? Então, Ou depende? Depende da empresa, depende da política da empresa. Então, é assim, o advogado, o contador tem que dar as opções para o administrador da empresa. Aí ele opta por o que ele achar melhor para a vida da empresa. Quando a gente fala dos precatórios, pode demorar quanto tempo, doutor? Tem que transitar em julgado o processo, e a gente sabe que o judiciário é moroso aqui no Brasil. Então, você coloca aí, tem um prazo médio de 5 a 10 anos, médio, porque tem ações que demoram mais. Depois que transitou em julgado, você vai ter que executar a sentença e a procuradoria vai fazer tudo para você não conseguir colocar aquele precatório na fila, né, ser aceito. Então, pode demorar muitos e muitos anos. Mas Sendo que tem um mercado também, né, de venda de precatório. Que é legal, né? Que é legal. É um mercado bom. O dinheirinho ali que está guardado, você tem que ver qual que é a melhor opção para cada empresa, né? Para cada necessidade. Exatamente. Agora, doutor, e no caso de uma empresa que vai fazer seu fechamento? Ou ela vai migrar para outro negócio, não deu certo, vai fechar. É importante ainda assim rever esses impostos? Pode ser que ela tenha um dinheiro a receber? Pode, daí ela não vai poder compensar com outros tributos, porque ela está encerrando as atividades, ela vai receber, ou se for na via administrativa, dinheiro em conta, ou se for na via judicial, através de precatório. Aquilo que a gente falou. Vai se demorar aí alguns anos nesse caso, né, doutor? Exatamente. Doutor, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o site www.felixricota.com.br e o telefone 0 operadora 11 3079 0045. Obrigada, doutor. Volte mais vezes. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Uma Muito ótima obrigado. tarde.